Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à série Vencendo as Provações e hoje nós vamos continuar falando sobre o chamado de Deus na vida de Josué, não é? E após a morte então de Moisés, Deus levanta Josué para liderar o povo dele para conquistar a terra prometida. E o mesmo Deus então que comissiona, ele é o mesmo Deus também que encoraja, é o Deus que também sustenta, é o Deus que dá força e é o Deus também que vence as batalhas. Deus encoraja Josué a permanecer no caminho e não temer. Por quê? Porque Deus é com ele e o Senhor também é contigo. Josué capítulo 1, verso 3 a 9 nos diz assim: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando Deus ordena a Josué a confiar nele, o Senhor promete a ele então um descanso que eles iriam então ter após conquistar a terra. Mas antes disso, eles devem confiar em Deus, que Deus então é um Deus que está ordenando e que você deve então marchar. E foi isso então que Josué fez. Josué então e todo o povo respondeu ao chamado do Senhor em confiança a Ele, não é? E é assim que o Senhor também nos chama à obediência, a obedecermos o seu chamado, não é? Então eles vão espiar a terra e tem Raabe como aquele então aquela que escondeu eles. Então eles vão espiar a terra. Então eles vão espiar a terra e tem Raabe então como aquela que a escondeu e os ajudou, né? E o Senhor então ali naquele momento, né, usa essa mulher como serva dele ali para abençoar o seu próprio povo, né? E o Senhor também engrandece a Josué diante do povo para que o povo saiba que o Senhor é com Josué, assim como também foi com Moisés, né? E eles então partem para o Rio Jordão, a Arca da Aliança indo à frente, né? E é dito então que 12 homens, aos quais Josué então isso incumbiu de levantar, não é? Deveriam retirar então essas 12 pedras do Rio Jordão. E todo Israel passou ali no Rio Jordão de pé enxutos, né? As pedras então que foram tiradas do meio do rio, essa então seria como um sinal aqui de entre os vossos filhos, né? Que no futuro então perguntariam o que significavam essas pedras, não é? Lá em Josué capítulo 4, 23 e 24 diz assim: Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, nesse momento, nessa passagem aqui, a gente pode aprender então que Deus ele sempre cumpre as suas promessas. E ele sempre dá os meios para que os seus servos o obedeçam. Deus prometeu então que seria com Josué e faz então com que esse servo dele então lidere o seu povo e faça com que esse povo de Deus então entre na terra prometida ali e conquiste, né, Jericó. O mesmo Deus que levanta Josué é o mesmo Deus, então coloca ele como um líder, também coloca o seu próprio povo debaixo da submissão dele. Olha o que diz Salmo 144, 1 e 2.
Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra a mão para a batalha, os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Deus, então, é o Deus que levanta o líder e é Deus também que levanta as pessoas, então, que estarão obedecendo a esse líder, né? Então, Deus sempre vai cumprir a sua promessa e Ele sempre vai dar os meios para que isso seja feito, né? Para que você obedeça a Ele. Então, meus irmãos, assim como Josué, na liderança aqui do povo de Israel, momento desse de transpor ali o Rio Jordão, não é? O Senhor, então, é com ele, o Senhor encoraja ele, né? E o Senhor, então, dá forças para que ele, então, consiga levar o povo a isso, né? E com isso mesmo, o Senhor coloca o seu próprio povo debaixo da sua submissão. E as pedras ali, então, são retiradas do meio do Rio Jordão. Naquele momento, então, de grande milagre, o Senhor pede para eles, então, ao passarem, retirar essas pedras, então, que seria ali como um memorial. As pedras, então, que foram tiradas para a memória, então, né? Lembrando, então, que o Senhor abriu o Rio Jordão, assim como também o Senhor abriu o mar para o povo dele passar. Interessante notar que essas pedras foram tiradas lá do meio, né? Daquele grande e poderoso milagre do Senhor. E o Senhor, meus irmãos, Ele nos livra. Para quê? Para que Ele mesmo seja glorificado entre as nações. Olha lá o verso 24 de Josué, no capítulo 4. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor, então manda eles retirar essas pedras, que seja colocado ali para a memória do povo, para que o povo veja e que o povo lembre e glorifiquem a Deus. Então, diante dessa passagem, a gente lembra que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, que dá os meios para que a gente obedeça às suas promessas, ou aquilo que Ele nos pede, né, em mandamento. E esse mesmo Deus também que pede que lá do meio do Rio Jordão tire essas pedras, então, para que fique como memorial, para que os povos vejam e glorifiquem a Deus, né? E diante das situações que nós passamos em nossas vidas, devemos olhar para o Senhor e ver o quanto Ele tem cuidado de nós. Imagina o povo ali chegando diante do Rio Jordão, e esse povo então deveria olhar para trás e lembrar que esse mesmo Deus que estava fazendo com que eles transpossem o Rio Jordão, era o mesmo Deus que pediu para o povo dele transpor o Mar Vermelho. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu também aqui o Rio Jordão. Então a gente deve com isso lembrar e confiar em Deus, não é? Que Ele é um Deus que cuida de nós. Então a gente pode confiar nele. Ele já nos livrou também de tantas coisas, não é? Mas nós ainda ficamos parados porque nós temos uma memória fraca e esquecemos de tantas bênçãos de Deus em nossas vidas. Porém, nós somos então aqui ruins de memória. Precisamos nos forçar um pouco mais para lembrarmos daqueles momentos aos quais o Senhor nos livrou. E com isso, então, podemos ter a certeza de que o mesmo Deus, então, que nos livrou lá atrás, é o mesmo Deus de hoje. O Deus que livrou os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que providenciou no lugar do Isaque o cordeiro é o mesmo Deus de hoje. E o mesmo Deus que proveu Cristo Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E esse é o mesmo Deus de hoje também, um Deus que cuida, que guarda, que está conosco. Por que tememos? Olhe para o Senhor, olhe para a sua boa e poderosa mão, não é? Conta as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão, não é? Vem dizê-las, não é? Todas de uma vez, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Então lembre-se de quem é o nosso Deus, o que Ele fez, o que Ele faz em nossas vidas. E lembre-se, nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Criador e sustentador de todas as coisas. Criador da minha e criador da sua vida. E sustentador das nossas vidas. Creia no Senhor. Obedeça ao Senhor. E marche. Vá à frente. Porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quero, Deus, agradecer imensamente ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra, Deus.
mas o Senhor nos livra, ó Deus, no meio das dificuldades, para que a gente possa crer no Senhor, ó Pai. E assim, Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Emanuel, ó Deus. Eu clamo pedindo que o Senhor mesmo nos ajude, ó Deus, a passar pelos momentos difíceis em nossas vidas, ó Pai. E que possamos voltar, ó Deus, ainda mais para perto do Senhor, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão com dificuldades, ó Pai, de lembrar os teus poderosos feitos em suas vidas, mas que possam lembrar e que possam voltar a glorificar ao Senhor e levantar, ó Pai, do seu leito, levantar, ó Pai, desse momento de depressão, de angústia, de ansiedade, e lembrar que o Senhor é um Deus presente, um Deus eterno, que não tem começo, meio nem fim. O Senhor vive para todo sempre, conhece todas as coisas e sustenta todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a adorar, ajuda-nos a servir e a viver para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Deus abençoe os meus irmãos, livra-os, ó Pai, desse vírus, ó Pai, no meio dessa pandemia. Abençoe também a vida do nosso irmão Wilson, ó Pai, que está internado ainda. A Gisele, ó Pai, que o Senhor continue a sustentar a sua vida. E que para a glória do teu santo e bendito nome, eles sejam restaurados completamente na sua saúde. Assim eu oro, suplicando, mas agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem firmes e olhe para frente, pois Cristo já venceu e está caminhando conosco. Deus abençoe.